E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar manipulação de imagem. Eu vou estar trazendo para vocês aqui um estilo futurístico, um estilo que eu gosto de chamar de fantasy art. Vai da imaginação de vocês, tá? O que eu imaginei? Um portal saindo de uma floresta com um motociclista. Então vamos lá, vamos trabalhar essa imagem aqui. Eu vou importar minha imagem aqui de fundo, tá? Vou arrastar e soltar. Tô com a minha imagem aqui, vamos começar a trabalhar? Lembrando que o meu Photoshop está em português, se alguém tiver alguma dúvida pode comentar aqui. Aproveita, se inscreva no meu canal, tem dicas toda semana, curte aqui o canal, comente que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Arrastei o meu fundo aqui, vejam que é uma floresta meio sombria, né? Essa é a minha ideia. Vamos lá, eu vou começar a trabalhar essa imagem aqui. Então eu vou narrar também alguns comandos, tá? Quem não conhece... alguns comandos no Photoshop, tem muitos comandos, talvez você possa fazer também aumentar ou diminuir, fazer N comandos de diversas formas. Eu vou explicar para vocês como eu utilizo, tá? Lembrando que não tem padrão certo ou errado para o tipo de edição. O intuito desse tutorial é mostrar para vocês as possibilidades que a gente pode fazer com o Photoshop e principalmente conforme eu faço, tá bom? Bom, tô com a minha imagem aqui selecionada para aumentar e diminuir, então eu vou aumentar a minha imagem, tá? Eu vou aumentar o meu portal aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele para ficar maior, tá bom? Vamos lá. Vou deixar ele aqui assim, um pouco mais visível, né? Perfeito. Eu acho que tá legal assim. Bom, explicar para vocês a ideia. Eu tô com essa floresta aqui meio sombria, né? Um clima mais noturno. A minha ideia é colocar um portal aqui no meio, conforme vocês viram na descrição, e um motociclista saindo do meio, tá? É uma imagem, é uma ideia que eu tirei da internet também, e me veio essa imagem na cabeça. Então, o Photoshop nos dá muitas possibilidades de fazer qualquer coisa, tá? E aí eu fui selecionando algumas imagens, né, pra gente poder trabalhar essa arte. E eu tô aqui com o meu portal já selecionado. Vou arrastar e soltar. Esses elementos que chamam overlays, eu tenho para vender, pessoal. Quem quiser comprar aqui, eu tenho muitos elementos para vocês fazerem qualquer tipo de imagem ou qualquer tipo de arte, tá? Para sua fotografia e etc. Bom, arrastei aqui meu portal, né? Meu círculo aqui de fogo, mais ou menos assim, ele tá numa tonalidade azul. Vou aceitar aqui. Eu vou mudar o meu modo de mesclagem para divisão, para que o fundo preto desapareça e só fique a cor, né? Só fique o portal mesmo, o círculo. O que eu vou fazer agora? Eu vou redimensionar ele, então Ctrl T, eu vou arrastar aqui para onde eu quero, né? Porque eu acho que tem que ficar aqui um pouco mais baixo, um pouco mais no centro talvez. Vou diminuir aqui. Quero que ele fique bem aqui assim, nesse canto, tá certo? Posso até aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos mexer aqui, tá bom? Só tô posicionando aqui, pessoal, onde fique legal. Eu acho que aqui tá legal. Vou aceitar o tamanho aqui. Vamos lá. Esse portal aqui, esse círculo, ele está na cor azul, tá? Então eu vou mudar o modo de cor dele para que ele fique numa tonalidade interessante, de acordo com o meu fundo. O que eu vou fazer? Selecionei aqui a minha camada do círculo, tá? Vou dar um Ctrl U para ele abrir aqui o meu comando de matiz e saturação. E aqui no matiz e saturação eu posso mexer aqui na barrinha e trocar a cor que eu quiser. O que eu vou fazer eu vou escolher aqui cor colorir. No colorir, ele já pré-definiu algumas cores e eu acho que para mim está interessante essa cor, então eu vou deixar essa tonalidade, mas se vocês quiserem, vocês podem mexer aqui na tonalidade de cor e saturação e luminosidade que vocês quiserem, tá bom? Para essa arte eu acho que fica interessante essa cor. Vou aceitar aqui. E agora o que falta é a gente trazer
o nosso motociclista antes de começar a trabalhar os efeitos, tá? Tem muita coisa para mexer nessa imagem para que fique uma coisa interessante. Vamos arrastar o nosso motociclista para cá, tá? Eu já tô com a minha imagem aqui. Eu vou clicar, selecionar e arrastar. Soltei, vejo que é uma imagem em alta resolução. Posso aceitar ela aqui. Assim que eu soltei, ele já sobrepôs, né, a todas as camadas, então ela ficou no topo aqui. Eu vou diminuir um pouco a minha opacidade, para ele ficar um pouco mais transparente, para eu identificar aonde eu vou posicioná-lo aqui na minha imagem, tá? Então eu vou diminuir a opacidade aqui, vou dar um Ctrl T e vou redimensionar ele para onde eu quero, tá, pessoal? Vou deixar mais ou menos ele aqui, ó. Eu quero que ele fique talvez aqui. Vamos ver aqui, um pouquinho menor. Acho que fica interessante aqui. Lembrando que a gente está ajustando a proporção da imagem, tá? Então o seu motociclista, né, a figura, o motociclista aqui, ele tem que estar na mesma proporção do chão, né, no mesmo ângulo, tá? Senão não dá uma realidade para sua imagem. Vou aumentar a minha opacidade novamente e agora eu vou recortá-lo, tá? Eu vou aproximar minha imagem aqui com o Alt selecionado e a bolinha do mouse para cima ou para baixo, eu aumento e diminuo a minha imagem, tá? Mais um comando aí para vocês aprenderem. E se eu segurar apertado a barra de espaço aqui, ó, eu posso arrastar a minha imagem para onde eu quiser. Então esse comando é um comando que eu utilizo muito. O que eu vou fazer aqui? Clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente, tá? E agora eu vou recortar o meu motociclista por completo. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar a minha canetinha aqui, ó, ferramenta caneta, e vou dando os pontinhos em volta dele. Eu gosto de fazer com a ferramenta caneta que ela é mais precisa, tá? Vocês podem fazer também com essa ferramenta de seleção rápida, que aí vocês podem passar assim, ó, e ele vai selecionando os pontos, as arestas aqui onde ele identifica. Mas para essa ocasião eu vou utilizar a caneta. Então eu vou aproximar mais a minha imagem e vou dando os pontinhos aqui. Vou acelerar um pouco a imagem para vocês conferirem como que fica, tá bom? Vamos até lá. Pronto, pessoal, acabei de selecionar a minha imagem. Vejam que está todos os pontinhos selecionados. Agora eu vou clicar com o botão direito, criar seleção. O raio de fusão eu vou deixar em 0. E eu vou clicar aqui em mascarar, tá? Adicionar máscara da camada. Perfeito. Vejam que o recorte já ficou certinho, né? Então, alguns pontos aqui, ó, a gente vai ter que passar o pincel para tirar essa cor, tá bom? Então dá para corrigir isso. Vamos fazer isso já. A minha máscara já está selecionada. Vou selecionar o pincel aqui. Vou alterar o tamanho, dar um zoom. E eu vou, com a cor preta, eu vou apagar esse canto aqui, né? Onde está amarelado aqui, ó. Para deixar um efeito um pouco mais... um recorte mais preciso, tá bom, pessoal? Então vocês vão fazendo de acordo com a imagem de vocês. Vocês podem fazer um recorte melhor. Aqui é mais para mostrar as possibilidades, beleza? Vamos fazer rapidinho aqui. Tirar essa cor aqui. Aqui passou um pouco. Eu volto. Aqui também tem mais um pouquinho. Não que isso vá fazer muita diferença. Vamos lá. Bom,
que nós temos aqui agora? Nosso motociclista está na proporção certa. Então vejam que a minha linha do horizonte está aqui e o ângulo de visão está certo, né? Agora eu vou começar a criar alguns efeitos na minha imagem, tá? Primeira coisa que eu vou criar vou trabalhar o efeito do arco aqui, tá? Do círculo. Então eu quero que ele tenha um brilho no meu ambiente. Como que eu faço isso? Na minha imagem camada, né, que eu vou chamar aqui de floresta, vou renomear floresta, eu vou selecionar as minhas árvores e vou destacar ela da minha camada, para eu poder pintar um ponto de luz como se o círculo brilhasse nelas, entendeu? Vamos fazer para vocês verem, tá? Selecionei ela aqui, vou com o meu pincel mesmo, e aqui eu vou selecionar assim, opa, volta um pouco aqui, não quero essa parte. O que eu fiz agora? Com o Alt, pessoal, eu escolho aqui em cima o modo dele para selecionar ou desselecionar, que é o menos aqui, ó. Então se eu clicar no Alt ele muda, tá bom? Então, vamos de novo aqui. Vou selecionar essa parte aqui, Alt menos. Não quero esse canto, só quero pegar a árvore. Isso, pronto. Não precisa ser muito preciso, tá? Só vai pegar um pouquinho mais aqui. Tá ótimo. Agora eu vou clicar com o botão direito. Vou camada via cópia, que eu quero uma camada só do tronco, né? Vejam, ó, Ctrl T aqui, ó, eu selecionei só a camada, tá? Vou fazer a mesma coisa para esse, né? Esse tronco aqui dessa árvore. Vamos lá. Selecionou. Camada via cópia, crio outra camada e vou fazer para esse também, esse aqui do fundo, que é os três principais aqui que me aparecem na imagem, né? Opa, saiu um pouco, volta aqui e pego, pronto. Camada via cópia, certo? Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um brilho aqui nessa camada primeira. Então eu vou criar uma camada nova camada, e eu vou com o Alt selecionado apontar para que o efeito que eu clique, né, que eu for fazer, para que seja nessa camada número 1, tá bom? Então o Alt em cima da linha aqui, ele já muda para cá. Todos os efeitos que eu for fazer vai ser nessa camada. Vou com o meu pincel aqui, vou aumentar o pincel. Também com o Alt selecionado eu escolho o ponto de cor que eu quero da minha imagem. Então eu quero, tá vendo? Ó, conforme eu passo o mouse aqui, ó, eu escolho qual cor que eu quero. Eu quero uma cor assim. Porém, essa cor que eu selecionei, ó, vou dar um 2 cliques aqui, ela é uma cor muito fraca ainda, né? Uma cor muito clarinha. Eu vou aumentar um pouquinho minha cor. Ó, tá vendo? E eu vou mudar o meu modo de mesclagem para luz indireta. Vamos ver como é que ele fica. Não, fica muito rosa. Sobrepor. Vou mudar aqui para luz brilhante. Muito forte também. Vou colocar sobrepor e vou trazer a cor para cá. Vamos ver como é que fica aqui. Perfeito, acho que fica legal. Aumentar um pouco mais a luz. É isso. Vou até aumentar um pouco mais aqui pra cá. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, né, a parte da frente aqui da minha imagem, ó, do meu tronco. Vou fazer assim. E eu vou repetir isso para todos os troncos aqui. Eu acho que ainda está um pouco rosa, não está na tonalidade que eu quero. Deixa eu trazer aqui para o normal. Talvez multiplicação, vamos mudar aqui. Divisão, fica muito forte. Sobrepor. Luz indireta ainda tá ruim. Vamos ver luz indireta, vou dar um Ctrl U aqui. E vou mudar aqui, vamos tentar acertar a tonalidade. Colorir? Não.
tá legal aqui. Veja que tá um pouco forte, tá, pessoal? O que que a gente vai fazer? A gente vai corrigir isso. Então eu vou diminuir um pouco a intensidade aqui, ó. O fluxo aqui da minha borracha tá muito grande. Vou diminuir um pouquinho mais aqui assim. Eu vou repetir de novo. O fluxo ainda tá muito forte. Vou diminuir. Tem que ficar uma coisa um pouco mais natural. Vamos deixar assim por enquanto. Vou repetir isso para as outras duas camadas do meu tronco, tá? Essa é desse lado aqui. Então vamos lá, eu vou criar uma nova camada, apontar para baixo e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou aumentar o meu fluxo aqui, aumentar o meu tamanho, né? Diminuir o meu fluxo. E vou passando aqui levemente aqui nesse canto aqui. Vou com a borracha e eu apago aqui no contorno para que fique um pouco mais real. Porque a luz está vindo daqui, né? Nessa direção. Então, nesse canto aqui da árvore não tem luz, tá? Só um detalhe. Vou repetir isso para a minha camada número 3. Mesma coisa, que é o canto aqui. Vou apontar para baixo. E vou lá no meu pincel e vou pintar aqui, nesse canto aqui. Vou com a borracha apagar um pouco aqui. Aqui também eu acho que tá muito forte. Tá. Já tenho algumas cores. Tô começando a trabalhar a parte de luz, né? O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu quero melhorar também o brilho, tá? Então, aqui na minha camada de floresta, eu vou criar uma outra camada. E eu vou chamar essa camada de luz. E aí sim, eu vou pintar aqui, só que eu vou colocar a modo de mesclagem para sobrepor. Para que o meu chão fique também da mesma cor do fundo, tá? Vejam que o meu círculo aqui, ele é da cor um pouco rosa, né? Então, conforme a luz indica que ele tá brilhando no escuro, né? Então faz sentido a gente colocar essa cor, senão não tem como um círculo desse radiar uma cor escura, né? Então a gente tem que mudar também a cor do ambiente, tá? Então eu faço dessa maneira aqui, ó. E aí vocês podem passar também um pouco no tronco aqui, ó. Para que fique um pouco mais forte, tá? Nessas arestas aqui, ó. Só que cuidado para não sair do contorno deles. Vamos deixar assim por enquanto. Aqui ele passou um pouco, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa camada aqui e vou jogar ela por cima de tudo. Pronto. Já está bem mais forte. Vou trazer ela para baixo do círculo. Isto. Aqui eu vou diminuir um pouco. Está muito forte aqui. Tá legal assim. Bom, falta uma coisa nessa arte, né? Que eu gostaria de trabalhar também. O meu motociclista, ele tá saindo de um portal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um efeito aqui nesse círculo de um outro ambiente. Eu separei aqui também uma outra imagem de uma pista. Vamos arrastar e soltar para lá. E eu vou, tá vendo, ó? É como se ele estivesse saindo mesmo da pista, tá? Ah, ele já, inclusive ele colocou aqui na camada certa, né? Debaixo do meu círculo. Eu vou aceitar aqui porque é exatamente aqui que eu preciso. Mas se ele não tivesse na minha posição certa, eu posso clicar e arrastar para a posição que eu desejar. Vou criar uma máscara aqui e vou clicar em Ctrl I para inverter a minha seleção. Então a minha máscara ela fica preta e tudo que eu clicar com o botão que eu inverter com a cor branca vai ser revelado. Então eu vou aumentar aqui e vou revelar aqui a minha parte branca. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vai ser revelado lá, ó, a parte do fundo, tá vendo, pessoal? Da pista. Uma coisa que eu tenho que ajustar agora, só para já olhando a minha imagem.
A minha linha do horizonte da pista, ela tá mais alta que a linha do horizonte da árvore. Então eu tenho que abaixar isto. Vou selecionar a minha imagem, tá? Vou deletar essa seleção aqui. Essa máscara aqui, ó. Vou clicar na máscara, vou deletar ela. Vou trazer a minha opacidade para baixo. E vou ajustar a linha do horizonte da minha imagem. Então, Ctrl T, vou trazer ele para baixo. Opa! Vou trazer aqui, ó, a linha do horizonte nessa altura. Perfeito. É aqui que eu quero. Volto a camada aqui para forte. Crio uma máscara novamente. Ctrl I para inverter. Vou aumentar aqui o meu fluxo para 100%. A cor tá branca para revelar. E aí eu clico e revelo aqui. Agora sim, ó. A linha do horizonte está certinho. Isso é um jeito de fazer, tá, pessoal? Tem outros jeitos também. Cada um faz do jeito que achar legal. Ah, mas a cor ainda assim tá diferente. Vamos ver como é que fica. Vamos colorir aqui. Selecionei minha camada. Ctrl U. Colorir. O colorir, ele pré-ajusta da forma com que fique natural, de acordo com as cores do ambiente, tá? Eu gosto de usar o colorir antes de ficar mexendo no matiz de saturação, mas dependendo da ocasião, vocês vão ter que ir regulando conforme vocês querem a tonalidade. Pra mim tá legal dessa maneira, então não vou mexer mais que isso, tá? Outra coisa que dá pra fazer aqui, eu quero que o círculo, ele tá muito completo, então eu vou diminuir, vou criar uma máscara no meu círculo aqui e vou mudar o modo aqui. Para mudar o modo, vocês podem vir com o mouse clicando aqui ou clicando no botão X. Ele altera, ó, tá vendo? Aqui eu vou apagar um pouco aqui a parte de baixo, né? Vamos deixar bem suave o meu fluxo e eu vou apagando, tá muito forte ainda. Deixar um pouco mais suave aqui, ó. Tá muito forte ainda. Vou deixar um pouquinho assim. Vamos tentar revelar um pouco a pista aqui. Vou lá na minha camada de pista, que é essa daqui, e vou passar um pouco pra cá. Olha só. Tá um pouco forte, certo? O que eu vou fazer? Vou diminuir mais meu fluxo. Vou inverter minha camada. Trazer aqui, ó. Aqui tá bem, a dureza tá 100%. Eu vou, com o mouse, se eu segurar apertado para cima ou para baixo, eu aumento a dureza. Pro lado ou pro outro, eu aumento o tamanho. Então eu vou trazer minha dureza 0, diminuir o tamanho, e aí eu vou apagando aqui um pouco as arestas aqui, ó, para que fique um pouco mais natural, tá? Ainda não estou trabalhando o motociclista, tá, pessoal? Só estou mexendo aqui na minha imagem. Vamos lá no círculo de novo. Um pouquinho mais pra cá. Revelei um pouquinho. Tá perfeito aqui. Acho que tá legal. Beleza. Vamos começar a trabalhar aqui nosso motociclista. A gente tem que deixar ele na mesma cor do ambiente. Tem algumas técnicas que a gente pode fazer isso, tá? Cadê ele aqui? Deixa eu achar. Vou chamar ele aqui motociclista. Já vou converter para o objeto inteligente, porque eu não vou utilizar mais a máscara, né? Vejam que ele já é um objeto. Dou 2 cliques nele. Primeiro eu vou duplicar a camada, vamos ver como é que fica duplicando. Ctrl U e vou colorir. Tá, ficou vermelho, beleza. Ok. E agora eu vou dar 2 cliques aqui. Ele vai abrir meu estilo de camada. Vamos tentar trazer um pouco mais aqui. Vamos ver se ele pega. Não é este aqui. Tá muito forte ainda. Tá. O que eu vou fazer? Então, nessa camada aqui eu vou criar uma máscara. E vou apagar a cor do meio. Deixar um pouco mais preto.
Ainda a gente não está trabalhando a sombra, tá? Só estou mexendo, brincando um pouco com a cor. Na minha camada de baixo, eu vou fazer o contorno, o brilho, né? Veja que aqui incide bastante luz, tá? Então eu vou fazer o contorno. Eu vou dar 2 cliques também. E aí eu vou aplicar aqui a sombra interna, brilho externo. Deixa eu ver, brilho externo não pegou, brilho interno também. Deixa eu ver aqui onde que é sobreposição, brilho. Esse brilho aqui é a parte de fora. É o brilho interno. É este aqui. Tamanho. Aqui. É esse aqui que a gente vai usar. Então eu vou melhorar um pouquinho mais ele. Ele já está numa cor igual, tá vendo? Mas se você não tiver a cor, você pode ir com a barrinha aqui e clicar na cor que você deseja. Vou aumentar aqui o tamanho. Desfoque. Deixar ele bem forte aqui para eu ver. Deixa eu mudar o modo de mesclagem para normal. Veja com o tamanho, conforme eu mexo, ele vai alterando aqui, tá bom? Beleza. Tá legal assim. Vou criar uma camada novamente. Em cima dessa camada do motociclista, vou apertar para baixo e vou ajustar o brilho da cor aqui em volta dele. Eu quero essa cor aqui, certo? Vou mudar o meu modo de mesclagem para luz brilhante. Vamos ver como é que fica. Opa, aumentar o meu fluxo. E aqui bem pequenininho eu vou fazendo o contorno aqui, ó. Vou trazer ele para a camada de cima. Perfeito, para ele pegar na camada de cima. Vou apertar para baixo, para que fique só no meu motociclista, né? Esse aqui é a luz, tá, pessoal? Ah, tá muito forte. Beleza, eu vou regular aqui já já. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui na opacidade vocês podem diminuir a intensidade para mais ou para menos, ou você pode até tentar regular na camada subjacente aqui, ó, a parte de baixo, com o Alt selecionado, puxando para a direita, você até ajusta também um pouco mais a intensidade. Deixa eu ver aqui, aqui ele vai pegar por cima, aqui pega por fora, e aqui ele pega a parte de clara, né? Então é esse. Beleza. Ainda a gente vai trabalhar mais isso, tá? Vou até criar uma outra camada aqui, mesclar para baixo e vou repetir o processo de uma cor um pouco maior. Opa, selecionar a cor correta. Quero essa cor aqui. Vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. E aí eu vou passar aqui em todo o contorno dele aqui por fora. Ficou muito vermelho a parte de dentro, então eu apago aqui no meio. Vou começar a trabalhar a sombra aqui. A parte de baixo da sombra é o seguinte. Vejam que aqui no meu motociclista a roda está muito clara, né? Então eu vou criar uma curva, tá? Eu vou mesclar essa camada aqui.
Ctrl G, ó. Apaguei ele inteiro. Vou criar uma curva e vou aplicar ele para a camada de baixo. Tudo que eu fizer a partir de agora é para a camada de baixo. A minha curva eu vou diminuir um pouco ela aqui, ó, para que ela fique um pouco mais escura. Deixa eu só mudar aqui para vocês verem como eu estou trabalhando. O antes e depois. Deixei um pouquinho mais escuro, tá? Vou revelar aqui a parte, clarear, né? A curva ela aplicou na parte total aqui do meu motociclista, mas eu quero que o brilho permaneça na parte de fora. Então, vou lá no meu pincel, cliquei na minha máscara, vou fazer o brilho aqui no contorno na parte de fora, tá? Por quê? Como eu tô contra a luz, então a parte da frente, teoricamente, é para ficar um pouco mais escura, tá? A luz está incidindo inteira na parte de trás, nas costas dele, tá bom, pessoal? Então esse é o efeito que eu quero mostrar para vocês. Vou fazer um efeito aqui a parte de baixo, tá? Então ele tem uma sombra, né? Vamos criar uma camada aqui, ó. Bem lá embaixo mesmo. Eu tenho que pegar antes da luz, né? Então tem que ser aqui, ó. Vamos criar uma camada aqui. Deixa eu ver se... Vou mudar aqui a cor para preto. É aqui mesmo, ó. Ctrl Z para voltar. Eu vou diminuir o meu fluxo. E aqui, o tamanho do meu pincel, eu vou fazer alguns riscos. Para dar o efeito da moto. Outra coisa que eu tenho que trabalhar é a sombra na parte da frente ainda. Eu mudei a curva, né? A curva ela já dá uma tonalidade um pouco mais escura, dependendo daquilo que eu quero fazer com a curva. Mas a minha roda ela tem que estar totalmente escura, tá? Não está incidindo luz na roda. O que eu vou fazer aqui é colocar uma luz no farol. Então a luz vai brilhar na roda, na parte de cima. Mas antes disso, o que eu vou fazer é escurecer um pouco a roda. Então eu vou criar uma camada aqui para baixo e vou aplicar aqui uma luz indireta, talvez, vamos ver, para escurecer essa parte aqui. Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel e vou escurecer essa parte aqui do meu motociclista, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, na hora que eu fiz o recorte, uma coisa que fica natural também é o motorista pisando por completo no chão. Então eu tenho que trabalhar um pouco mais a sombra aqui na parte de baixo. E o que eu gosto de fazer, eu vou clicar aqui na minha camada agrupar, eu vou criar uma máscara aqui em cima dela. E eu vou desfocar um pouco essa parte aqui dele, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou desfocar aqui, ó. Vou sumir com essa... Criar uma máscara aqui, ó. Como se ele estivesse afundando o pé no chão. Tô narrando pra vocês o que eu tô fazendo, tá, pessoal? Olha lá, ó. Como se ele estivesse afundando o pé no chão mesmo, tá? Eu vou fazer isso também no meu pneu aqui, vamos lá. Vou fazer bem de leve. Não muito alto. O pneu se confunde com o chão, tá vendo? E aí a gente vai trabalhar um pouco mais a sombra também. Então, vamos voltar aqui na nossa camada de sombra, né? Vamos criar uma outra camada. E a gente vai achatar ela aqui, para que fique um pouco mais sombreado a parte de baixo. Então, eu vou criar uma sombra um pouco mais forte aqui, ó. Diminuir minha opacidade um pouco mais. Mesma coisa aqui no pneu, ó. Pode até colocar uma sombra aqui embaixo
do motor, ó. E aqui no pé também. Pera aí, pessoal. Cada vez que eu tô mudando aqui, ele tá pegando a cor. Não quero que pegue a cor. Isto. Vamos ver como é que tá ficando. Beleza. Até... Legal. Perfeito. Olha só como é que tá ficando legal. Já tá começando a aparecer mais real a nossa imagem, né? Vamos melhorar ainda mais um pouco. Vou criar um círculo aqui, ó, e vou fazer um brilho de luz. Como que a gente faz isso? Vou criar uma camada lá em cima, tá? Eu vou no meu degradê aqui. Vou mudar o modo de mesclagem aqui para degradê radial. E vou clicar aqui no centro e fazer para minha direita. Não tem problema, ele está na cor preta. Vou deixar um pouquinho mais forte, mais uma vez. Vou dar um Ctrl U e vou aumentar a luminosidade para branco, tá? Isso é uma forma de fazer luz. Você pode colocar ela para sobrepor luz indireta, luz brilhante. Vamos ver luz brilhante, luz linear. Eu vou colocar ela sobrepor. Vejam, sobrepor ele ilumina de uma forma diferente. E eu vou dar um Ctrl J e vou voltar ela para luz brilhante. Luz brilhante. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Pronto. Agora sim faz sentido o brilho no pneu. Então, como se a luz da moto tivesse acesa. Vamos ver o que falta aqui na nossa imagem para ela ficar mais real. O que a gente pode fazer também, aqui no reflexo da viseira do motociclista, seria interessante, se vocês quiserem, colocar também um reflexo de floresta. Como que a gente faz isso? Vou dar um Ctrl J aqui na minha floresta. E essa camada aqui eu vou arrastar ela para cima. Tá? E vou Ctrl T, diminuir o tamanho dela. Bem pequeno. Eu vou deformar aqui nos pontos da viseira, tá? Depois a gente corrige. Deixa eu trazer a opacidade pra cá pra gente ver melhor. Aqui. Beleza. Vou aumentar aqui. Eu vou escolher o modo de mesclagem pra... Vamos ver aqui. Divisão. E aí eu crio uma máscara e apago o contorno, tá? Opa, aqui eu tenho que achatar, aumentar, né? Eu vou aumentar o meu fluxo. E aí eu apago o contorno aqui, ó. Deixa só na viseira. Vocês podem até criar uma curva. Curva para a camada da viseira e escurecer um pouco mais, ó. Olha lá. Então já faz um pouco de sentido, né? Para dar um pouco mais de veracidade aqui, talvez.
antes de finalizar essa imagem, eu vou trazer para vocês também. Eu acho que falta um pouco mais de poeira, talvez, como se estivesse saindo faísca. Eu também tenho uma camada aqui de poeira. Vamos trazer e arrastar para cá. Eu vou aumentar ela no tamanho 100% aqui da minha imagem. E eu vou usar o modo de mesclagem e divisão. Perfeito. Para que minha imagem tenha um pouco mais de poeira, tá? É legal nesses ambientes ter uma textura, né? Então, eu acho que esse efeito faz exatamente isso. Eu vou usar uma máscara aqui para apagar um pouco a parte de dentro. Beleza, aqui na minha lateral também eu vou diminuir um pouco aqui a intensidade da poeira aqui da faísca, né? Então eu já tenho uma imagem com um ambiente. Bom, pessoal, o legal agora é, antes de finalizar, Ctrl Shift Alt E, eu criei toda a camada de toda a minha arte aqui, né? Eu mesclei toda a camada. Eu vou lá no meu filtro de Camera Raw. E aqui eu vou aplicar o efeito que eu quiser na camada por completo, na minha imagem por completo, tá? Aí ele abriu aqui. Vou aumentar aqui, ó. E aqui eu posso ir... Ctrl 0. Eu posso ir mexendo na exposição. Vamos lá, vamos trabalhar aqui o realce. Vamos ver se o realce tá muito... Aumentar um pouco mais o realce do brilho. A claridade também vou aumentar um pouco mais para ficar um pouquinho mais forte. Sombra, aumentar um pouquinho mais a sombra aqui, diminuir. Acompanhe aqui com a gente. Ó, antes e depois, vamos ver aqui. Perfeito. Ó, antes e depois. Antes e depois. Então, nesses ajustes que eu fiz aqui no Camera Raw, ele me deu um pouco mais de contraste, nitidez, né? Foi isso que eu apliquei. Eu quero sombrear um pouco mais o fundo para destacar mais o centro, então eu vou criar uma nova camada. Vou escolher a cor preta aqui, tá? Já tá, mas eu vou escolher a cor preta. Vou aumentar o tamanho do meu pincel, diminuir a minha imagem. E aqui com o meu fluxo em 2%, não, um pouquinho mais, 6%. Eu vou fazendo um contorno aqui por fora. Diminuir um pouco mais o tamanho aqui. Isso. Ficou um pouco forte. Primeira coisa eu vou deixar ele bem preto. Eu vou fazer um desfoque gaussiano aqui. Desfoque gaussiano. Para ele aumentar ainda mais o blur, né? Dessa sombra. E vou diminuir um pouco a opacidade. A nossa imagem praticamente está pronta, viu, pessoal? Vamos ver como é que ficou o antes e depois, olha. Vou diminuir aqui, ó. Praticamente a gente saiu dessa imagem para essa imagem. Perfeito, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se inscrevam no canal, curte, comente. Mandem alguns exemplos aqui do que vocês gostariam de aprender. E esse é o processo de criação para uma arte fantasy art, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo tutorial. Valeu, pessoal!